Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com grata satisfação, mais esta semana, para fazermos aqui o comentário das lições da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, que tem por título A Teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem? É uma pergunta. Tivemos o privilégio de estudar hoje, aqui na nossa sede, aqui no nosso campo, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, e entendendo o contexto, deste ano de pandemia, alguns campos estão trabalhando outras revistas. Todavia, o que chegou aqui para nós foi esta importante lição sobre Jó, sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração deste patriarca. Para a gente começar a nossa aula, eu quero te convidar a uma palavra de oração, porque aqui no nosso canal a gente sempre começa a nossa lição com uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por este momento, por este espaço. Nos ilumina, nos dá da tua graça, que os frutos deste dia venham reverberar para a eternidade. Abençoa os teus filhos que não puderam estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical, às vezes por estarem num grupo de risco, às vezes por estarem doente ou por estar impossibilitado por alguma razão. Os abençoe de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, Melquisedeque Santos. Deixa aí o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe o seu gostei. E toda semana a gente vai estar comentando aqui uma lição deste maravilhoso trimestre que temos aqui para estudar a fragilidade humana e a soberania divina. Esse é o tema central, a gente não pode esquecer. O nosso texto áureo está em Jó capítulo 4, 7 e 8, que diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Isso foi uma pergunta aí, porque no capítulo de número 4 e 5 nós vamos ver Elifaz indagando o patriarca. É interessante notar que Elifaz veio de Temã, e ali de uma cidade onde eles têm toda uma estrutura, seja religiosa, seja política, seja econômica, seja em qualquer ou quaisquer segmento, principalmente aqui numa perspectiva mais religiosa. A gente precisa entender que os antigos eles tinham um modelo, ou vários modelos, melhor dizendo, na questão da religião, a depender do local onde eles estavam inseridos, no contexto em que eles estavam inseridos. Então, Elifaz já vem com uma teologia pronta e muito, obviamente, contaminada com os elementos da sua cultura, da sua religião, da sua cidade. Por mais que ele consiga compreender que há apenas um Deus, quando a gente fala o contaminado aqui, não é de um todo num sentido pejorativo, mas é que vem com elementos em que os recursos que ele tem na mão, ele consegue construir a sua teologia. Nós comentávamos hoje pela manhã na escola dominical que é muito cômodo e fácil para nós a gente arguir qualquer comentário dizendo Elifaz estava errado, porque isso aí não é só o justo que sofre, ou só o pecador que sofre. Por quê? Porque nós temos todos os recursos possíveis. Temos a Bíblia como principal documento histórico, e sendo além e para além desse documento histórico a palavra de Deus, que é assim que nós acreditamos, a palavra rema, a palavra que Deus deu para nós. Então, e se fôssemos usar aqui como base histórica, nós podemos também, porque a Bíblia Sagrada tem aqui um cabedal de informações arqueológicas, históricas, contundentes. A gente estava vendo na aula de constitucional, lá na faculdade, que o cilindro de Ciro, quando foi descoberto, e os historiadores comentam sobre as leis que já existiam na Pérsia, e enfim, isso se encontra
por exemplo, respaldo na Bíblia, porque Ciro foi um rei, né, persa. Então, a gente consegue observar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem toda uma estrutura, ela é infalível. A nossa palavra, ela é imutável. A palavra de Deus que chegou até as nossas mãos. E ele dispunha então dos seus poucos recursos e mesmo assim ele veio para indagar Jó, né, pela situação em que ele estava passando. Jó fica ali provavelmente uma semana em cima do lixo, já comentei isso aqui na aula passada, em cima do monturo, da cinza, rasga sua veste, raspa sua cabeça, e ele está ali inserido naquele contexto, e os seus amigos veem o seu lamento, vêm de longe a condoer-se com o seu amigo, só que chega um momento que os três vão falar, e ele faz o primeiro, e começa dessa maneira. Nós vamos ver na introdução e no tópico 1. Antes, portanto, a nossa verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno, com a criatura, ou seja, Deus também é um Deus imanente. Tem aí a leitura bíblica em classe que você vai ler. Temos o objetivo geral, que é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual os pecadores sofriam. Todavia, o autor da nossa lição aqui, ele coloca um parecer interessante sobre a teologia de Elifaz, que eu gostei também, que de um todo não estava errada, mas você vai ver esse mas daqui a pouco. Abaixo, aí nós temos os objetivos específicos, que são 3, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa, e terceiro, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. O que é justiça retributiva? Independente do delito que o infrator faz, ele vai receber, né, uma pena. Ele vai receber ali a justa cega pelaquilo que ele plantou. Mas, evangelista Jó pecou para estar nesta condição. Jó era ser humano. Jó carregava consigo a natureza pecaminosa. Quando nós lemos Jó capítulo 1 e capítulo 2, nós não encontramos indícios nenhum de ele ter feito algo, um fator específico para desencadear esta aprovação. Por quê? Porque a aprovação de Jó se dá em um outro nível, em um outro patamar. A aprovação de Jó, ela vem a partir da permissão de Deus, porque Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus e começa a dialogar com o Criador, e esta é a única passagem na Bíblia que isto acontece, porque nós vamos ver outras atuações do adversário, do inimigo, em outras circunstâncias mais terrenas. Mas no céu, neste ponto dele se apresentar por causa da criatura, somente aqui. A gente pode arguir comentários a respeito de que ele se revoltou, lá no céu se rebelou, e a terça parte dos anjos veio com ele, mas isso é uma outra história. Mas em um diálogo que Satanás tem com Deus a respeito de uma criatura terrena, é só neste lugar, que era o capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Debalde Jó te serve, tem tudo, né? Abençoado aí da planta do pé ao alto da cabeça, rico, juiz da sua cidade, fazendeiro, um empresário, negociante, 10 filhos, uma mulher, né, uma esposa abençoada, criados, assim, uma porção de coisas. E agora? O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma permissão de Deus para a provação de Jó. Lembra de Abraão? Deus provou Abraão, mas isso também está em uma outra situação. E aqui, Deus permite que Satanás toque nos bens materiais de Jó, toque na sua pele, toque no seu corpo físico, mas não lhe retire a vida, porque quem dá e quem tira a vida é Deus.
O direito é dele. Ele que dá e tira a vida. Se os homens fazem isso aqui, estão desobedecendo o preceito divino. É por isso que nós temos leis para poder nos assegurar da proteção. Thomas Hobbes, quando ele lecionava ou defendia a teoria, né, da natureza, o homem no estado de natureza, ele deixou uma célebre frase que diz que o homem é o lobo do homem numa guerra de todos contra todos. Por isso que o homem tem que abdicar das suas vontades e eleger um, tem que se privar da sua liberdade para dar poder a um representante, para numa sociedade civil o homem se precaver das loucuras de outros homens, né? Desse estado selvagem do homem, e as leis garantir uma proteção a este ser humano. E as leis de Deus é uma proteção à sua criatura. Eu citei aqui na aula passada que Caim, quando estava na presença de Deus e desobedeceu, Deus chegou para ele e disse: meu filho, pecado já é a porta aí. Se tu procederes bem, tu vai ter consequência boa. Se tu descambar aí para outro caminho, tu vai ter consequências ruins. Então a gente precisa prestar atenção nessa lição de que Jó fez alguma coisa que pudesse fazer com que a teologia de Elifaz estivesse certa no todo. Não, absolutamente. Ele não era perfeito, mas era pecador. Só que, a priori, nós não encontramos nenhum indício de que ele fez algo específico para que toda aquela desgraça, a palavra desgraça significa sem graça, para que tudo aquilo que aconteceu com ele estivesse agora sido resultado de alguma coisa específica que ele fez. Nem ele entendia o porquê que ele estava ali. Capítulo de número 3, versículo 26, ele diz: poxa, eu trabalhei aí a vida inteira, me dediquei, orava pelos filhos quando eles se reuniam, caso os meus filhos pudessem fazer alguma coisa, eu já estou aqui sacrificando ao Senhor. Já se tinha a ideia de adorar um Deus Todo-Poderoso, né? Esse monoteísmo, né? Essa coisa de um só Deus, da adoração de um só Deus, ele tinha muito bem. E Deus dá testemunha a ele: vês o meu servo Jó, ou seja, alguém que já temia o Senhor, se desviava do mal, buscava andar no caminho reto. Claro, vai te servir, ó Deus, porque tudo tu abençoou. Aí Deus, conhecendo Jó, retira tudo que ele tem. Só não toque na alma, que a alma é minha. E aí você vai ver se ele me adora ou não. E ele adorou ao Senhor até o último estágio. Quando a gente está passando por alguma adversidade, alguma tragédia, algum momento de caos, tudo que nós não queremos ouvir é até a suposta verdade. É ou não é? A gente às vezes prefere ficar calado e prefere que alguém que venha se condoer conosco fique calado, nos dê só um abraço, fique só do nosso lado, porque nós não queremos ouvir. Porque a situação em que nós estamos ali enfrentando já é difícil. Então vamos lá. Na introdução você vai ver aí com os teus alunos, ou você que não chegou aí à escola dominical, que a gente vai estudar esse discurso aqui de Elifaz. Né? Jó, ele expôs toda uma concepção teológica acerca da situação deplorável de Jó. Ele já vem com a sua teologia toda formatada, toda pronta. E para Jó, né, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Na cabeça de Elifaz, Jó feriu toda essa concepção ortodoxa, toda essa concepção religiosa, toda essa concepção de adoração a Deus, por conta de algum pecado que estava escondido. E a pergunta aqui da nossa lição é: só os pecadores sofrem? Por quê? Porque na cabeça de Elifaz, só quem sofria poderia ser um pecador. Ou seja, a gente tem que considerar várias coisas. Primeiro, a cidade que Elifaz morava, o território em que ele vivia, a crença na religião que as pessoas daquele local tinham, as leis que regiam um local, a cultura,
né, o direito coexetudinário, o direito a partir dos costumes da época. Então nós precisamos perceber isso de uma maneira, nós não podemos descartar isso. A gente não pode simplesmente condenar ele faz pela teologia que ele tem ou que ele traz, porque ele constrói ela baseado no contexto de vida que ele tem. Estava certo de um todo? De um todo, não. Nós já vamos ver isso aí. Primeiro tópico, você verá que os pecadores, no contexto da justiça retributiva, a partir de uma lei da semeadura. E foi perguntado na lição agora de manhã. Jó fez alguma coisa ou semeou alguma coisa para receber isso? Não necessariamente ou não especificamente nesse caso. Por quê? Porque a aprovação de Jó está em outro patamar, na permissão que Deus deu ao adversário tocar nos bens dele, nos filhos dele, correto? E ele agora também não entende o que ele está acontecendo. É claro que aqui, quando nós semeamos alguma coisa, nós vamos colher. A lei da semeadura ela é fatal. A semeadura ela é facultativa. Eu posso ou não semear, mas a colheita ela é obrigatória. E depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, ou seja, a justiça retributiva. Tu pecou e agora tu vai receber a paga desse teu pecado. Ora, ficaram ali com Jó uma semana, condoendo-se com ele, vendo a dor daquele patriarca, e agora ele resolve falar. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. Pecou, agora você vai receber, né, em algum momento da tua vida a paga pelo seu pecado. Matou alguém? Você pode ter certeza que se você não morrer pela mão de um outro homem, alguém da tua família vai ter aquela consequência. Roubou alguém? Alguma coisa vai acontecer que você vai perder algo na tua casa. Então, na concepção de Elifaz, essa teologia era mais correta. E foi comentado, gostei muito do comentário de um irmão também hoje na lição, que falou assim, talvez o Elifaz estava ali indagando no Jó e querendo a todo custo que ele falasse, qual foi o teu pecado, rapaz, para tu estar nessa situação? O que aconteceu contigo para tu chegar a esse nível tão deplorável? As chagas estão te comendo o corpo todo. Teu corpo está caindo, rapaz. Tu está apodrecido por dentro e por fora. E ele queria a todo custo que ele falasse. E Jó nem entendia o que estava acontecendo. O homem colhe o que plantou. Essa, então, é a primeira parte do discurso, né, que aí vai compreender o capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Jó. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Capítulo 4, versículo 8, palavras de Elifaz, o seu amigo. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Ou seja, tudo que fazemos aqui na Terra, tudo que fazemos aqui, o que acontece? Nós temos nós vamos responder pelos nossos atos. E alguém pode até dizer aqui, né? Olha, escapou da justiça do homem, mas da justiça de Deus não vai escapar. O fato é de que nós somos seres humanos, nós carregamos a natureza pecaminosa em nós, nós vivemos numa sociedade que ela não é justa, né? Que muitos pobres sofrem, né? Que os alienados, os marginalizados não têm vez, os descamisados não têm vez, né? Quem tem quer ter mais, quem não tem vive à mercê. É uma sociedade desigual, preconceituosa, racista, xenofóbica, né? E nós precisamos da palavra de Deus para mostrar aos homens que nós, os seres humanos, somos iguais. Iguais nas nossas diferenças, às vezes do status social, da cor da pele, mas nós somos iguais, nós somos seres humanos. O que nos define não é a cor da pele, não é aí só porque eu tenho uma conta bancária forte e o meu amigo não. Não tem nada a ver, nós somos humanos. Precisamos ter o respeito. Eu conversava essa semana com um amigo meu
que fez faculdade comigo, né, que hoje é doutor aqui em São Paulo também, e a gente comentava de que o ser humano, se ele atendesse ou cumprisse aquilo que Jesus falou, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, muita coisa, né, daria certo. Mas infelizmente nós estamos inseridos num mundo que jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, parte A do versículo. O mundo jaz no maligno, jaz nessa situação deplorável. A Bíblia mostra que esse princípio, eu gosto da palavra princípio porque princípio é ética imutável, princípio é inquebrável. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensam os bons e pune os maus. Salmo de número 1 e verso 6. No seu cântico ele diz isso. No Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. No sentido de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E os ímpios, eles terão uma condenação certa, porque não se arrependeram. Portanto, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Não é assim. O sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. Meu filho que tem menos de 2 anos, ele não fez nada para contrair aí uma catapora, um sarampo, uma doença tropical, algo que ataca muito as crianças aí. E às vezes ele o tem, às vezes ele adquire, às vezes mesmo tomando uma vacina. Então é culpa dele porque ele é pecador? Ele está alheio a essa situação externa. E intrinsecamente ligado dentro de um mundo em que, por mais que tenhamos uma qualidade de vida, mas ele não é imune aos sofrimentos. Se ele está aprendendo a andar e cair, e ele se machucar, é uma condição da qual ele está vivenciando. Quanto são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida, né? Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado, na opinião de ele faz, mas essas acusações que ele faz ao patriarca, elas são infundadas. Porque às vezes nós estamos vivenciando momentos muito difíceis na nossa vida e tudo que a gente não quer é uma pessoa que venha apontar dedos e venha dizer, tua empresa faliu porque tu pecou, rapaz. Tu já pensou? Vamos se colocar aqui na condição de Jó. Se da noite para o dia a gente perde os nossos filhos, a gente falha a empresa, a nossa casa é levada na hipoteca, o carro bate, dá perda total. O que os irmãos da igreja vão dizer? Alguma coisa aconteceu. Fulano, rapaz, mas não estava tão bem? Vamos pensar assim. Não podemos aqui ser hipócrita dizendo que isso, né? Não, talvez, às vezes, irmãos, inconscientemente, involuntariamente, melhor dizendo, a gente faz isso. A gente começa a especular, a pressupor, fulano está naquela situação por causa disso. Às vezes Deus fecha a porta, irmão, para alguém porque quer abençoá-lo ele. Às vezes Deus está querendo escancarar uma porta para o camarada, mas ele precisa fechar. Eu ouvi isso, um testemunho de um presbítero nosso na igreja, de que Deus estava fechando uma porta, queria ele no caminho em que Deus queria para ele, então ele teve que fechar uma porta para abrir uma melhor para ele lá na frente, e nesse inteirinho de tempo ele compreender que era Deus que estava chamando ele para algo mais forte, né? Para fazer algo a mais na obra de Deus. Subtópico 3, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Muito filosófico isso aqui também. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. É uma dicotomia, né? Ou melhor dizendo, um dualismo. Uma doutrina de que o bem e o mal, céu, inferno verdadeiro e o falso,
o correto e o errado. Então, vinha muito baseado nisso. Tratava-se aí, tratava da parte, ele faz, não faz de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava a Jó. A teologia de ele faz de todo estava errada? Não. Mas, no caso de Jó, não tinha nada a ver. Ele faz desconhecia, o próprio patriarca desconhecia porque estava vivenciando aquela luta. O patriarca não aceita a tese de ele faz e por isso se sente alienado de Deus, de si mesmo, dos amigos. Capítulo 6, e aí a divisão, versículo 1 a 7, versículo de 8 a 13, versículo de 14 a 23. Então, Jó, ele não aceita o que ele faz, fala. Por quê? Porque ele se equivoca nesse pressuposto. Jó não está incluso nessa teologia aqui. Ele faz, não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de todo. Só Deus tem a visão holística, a visão de todo, correto? Seguindo aí adiante, ele coloca, é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Mel, por que você está lendo aí a revista? Para que você consiga compreender também o que o autor está falando para nós e a gente venha fazer uma interpretação também adequada. Então, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Não é especular, não é ir na casa do irmão e dizer, irmão, tu está nessa situação porque você fez isso, isso e isso. Às vezes o silêncio, né, é o melhor remédio. Às vezes só de você ir na casa de um irmão, abraçá-lo, ouvir a sua luta, a sua dor, às vezes falar nada, irmão. Só ora, às vezes, irmão, eu ouvi aqui a tua história, eu não posso fazer muita coisa, mas acredito num Deus que faz, vou orar por você, estou aqui com você. Amém? E aí você ora pelo camarada, e o camarada se sente às vezes até mais aliviado. Às vezes a gente já vai com muitos conselhos prontos, e não é desse jeito. Porque a gente já tem tudo muito preparado, como se a gente fosse emitir uma receita e dar. É como se ele tivesse vindo da sua cidade, olhado Jó 7 dias e dizer, camarada, eu vou prescrever aqui a tua receita, tu toma isso aqui e pronto, e acabou. E às vezes não é assim, correto? Tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Religião, irmão, é complicado, né? A espiritualidade não é uma coisa, a religiosidade é outra. A religião, na semântica da palavra, é o quê? É o religare, a ligação com Deus. Isso é bom. Tiago, eu quero abrir aqui a Bíblia, carta de Tiago. Olha o que a palavra de Deus está dizendo no capítulo de número 1, e versículo 26. Se alguém se considera religioso, a tradição da NVI, Nova Tradução Internacional, é isso mesmo, né? Nova Versão Internacional, NVI, perdão. Olha aqui, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Portanto, irmãos, apóstolo Paulo, os irmãos que estavam lá em Roma, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, primeiro, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A religião verdadeira é você, na
prática, ou colocar na prática o evangelho genuíno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ortodoxia engessada, né? Em seu discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, irmãos, são perigo. Às vezes nós somos muito religiosos e pouco humano. A gente precisa ser mais humano. O irmão peca e a gente quer matar o irmão porque pecou. A gente precisa ensiná-lo que no caminho do Senhor ele tem uma segunda chance, né? E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Olha que situação. Neste aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que em suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Irmão, a gente não pode entender isso, que a prosperidade só vem para o bom, e o pecado e a desgraça só vem para quem é mau, né? Às vezes o justo, o correto, ele está... irmão, você está defendendo a teologia do sofrimento. Irmão, calma. Nós precisamos ver o todo. O ser humano não tem a visão holística, a visão do todo. Quem tem a visão do todo é Deus. Então, talvez, o posicionamento de Jó era uma ameaça à teologia pronta de Elifaz. Porque ele já vem com a receita pronta dizendo, tu está em desgraça por causa do teu pecado, porque justo que é justo não sofre dessa maneira. Isso é uma religião engessada, isso é uma religião amarrada, isso é uma religião que não vê órfãos e viúvas. É por isso que Tiago fala isso, porque se o camarada é órfão, alguém no tempo de Jesus pode dizer, é órfão porque o pai pecou. Não tem essa passagem na Bíblia de que os discípulos chegaram, olha Senhor, quem que pecou? Foi esse aí para nascer cego ou foram os seus pais? Era uma teologia, irmão, meu Deus, engessada. Mas a gente não pode culpar talvez o Elifaz de um todo, porque ele vem desse contexto de poucos recursos, da literatura da sua época, dos direitos da sua época, do costume, e ele constrói isso. Ele precisava, era que a partir daquele momento, vendo a situação de Jó, reconstruir um modo de pensar teológico e dizer, se ele era justo e está sofrendo por alguma situação, então isso cabe ao Senhor julgar. E não eu. Eu não posso me fazer juiz da causa, né, do meu amigo precipitadamente. Eu só posso julgar determinada coisa se eu for um juiz de lei, né? Um juiz aqui da terra mesmo. Aí eu posso, de maneira técnica, às vezes de maneira parcial, imparcial, enfim. Uma ameaça à tradição religiosa. Perdão. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Ora, se eu tenho um princípio teológico, então ele é baseado na minha religião, né? Que sabes tu que nós não sabíamos? Que entendes que não haja em nós? Também há, ou existe, né, entre nós, encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo Elifaz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Ou seja, estava procurando recursos, né, para fundamentar a sua teologia dentro de uma religião fracassada. Aqui nós não podemos evocar uma religião, nós precisamos evocar nossa espiritualidade com Deus. E ele estava buscando o que tem tanto em você aí que você sabe que a gente não sabe. A religião dos nossos pais, não é isso? A religião dos nossos avós não pregava assim? Então ele acaba aqui ficando em um vale de perguntas, né? Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aí a gente vai passar lá para Jó capítulo 16 e 17. A resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, até porque o livro também é escrito assim, com esta linguagem. Aqui não podemos esquecer de que essa resposta poética, conforme fazemos em salmos, orações e súplicas,
recitados assim, isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido, consequentemente transforma Jó em um sacrilégio, né? Irmãos, calma, olha aqui que a gente precisa entender. Precisamos entender a linguagem que a Bíblia traz. Nós não podemos nos confundir, não é verdade? Neste texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Então ele não procura recursos humanos, ele apela para Deus, para o Todo-Poderoso, para quem ele tem essa construção, esse relacionamento. Deus é transcendente, mas também é imanente. Ele achava que a condição de Jó era uma condição consequência do pecado dele. E Jó estava apelando para o recurso divino, porque ele como criatura tinha o seu Criador. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas a sua mensagem profética, seu anseio por um mediador, prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo o justo, né? Então Jó também afirmava possuir uma sabedoria igual ou superior à de seus amigos. Ele faz então aí sarcasticamente, ele pergunta acerca da base da sua afirmação: és tu porventura o primeiro homem que foi nascido? Né? Jó havia admitido que a sabedoria vinha com a idade. Ironicamente ele pergunta se Jó considerava ser especial, alguém que ouviu o secreto conselho de Deus no princípio dos tempos. Ele também pergunta: a ti somente limitaste a sabedoria? A sabedoria aqui referida é a sabedoria divina, e ele não conseguia compreender isso no todo. Né? Que sabes tu o que a gente não sabe? Na verdade, existe alguém no meio deles. Seria o próprio Elifaz, que tem idade para ser pai de Jó? Se existe uma relação entre idade e sabedoria, então existe alguém muito mais sábio do que Jó. Elifaz também afirmou em seu primeiro discurso ter recebido sabedoria por meio da revelação divina. Há um contexto histórico de que, e uma condição histórica e humana, de que quem tem mais idade é uma pessoa mais experiente. Mas às vezes uma pessoa de menos idade, ele consegue de uma maneira especial ser sábio. Porque às vezes enfrenta uma situação que alguém que por mais que tenha idade superior não passou por aquilo. Vamos colocar um exemplo de uma pessoa que sofre uma perda prematura, né? Suponhamos ali que tenha um senhor que teve 5 filhos, criou todos, formou todos, e ali tem um irmão mais jovem que teve 2 filhos, e o primeiro nasceu, teve complicações e veio a falecer, e o segundo que nasceu é um deficiente. Obviamente que aquele casal jovem vai ter mais experiência ao longo do tempo de se lidar com a perda e com a criança deficiente do que quem criou 5 filhos, todos perfeitos, todos saudáveis, ajudou ali na formação deles, porque aquele casal jovem está enfrentando uma situação particular. Então Jó, como enfrentava uma situação particular, recorre a Deus e não ao homem, e ele não consegue entender isso e só faz um monte de perguntas. E o terceiro tópico fala de os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu discurso, né, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta sua superioridade em relação à criatura, ou seja, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está acima de todas as coisas. Deus caminha com homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe os seus argumentos de uma forma mais clara, capítulo 23 ao capítulo de número 24. Ele não peca, mas ele também se posiciona, correto? E entendendo isso,
ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é céus e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará?